E aí, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo cheio de informação, onde agora falaremos um pouco sobre o final de temporada da Red Bull e o que deu errado para a equipe em 2024, com um ponto fraco sendo o principal problema durante todo o ano, e não estamos falando de Sérgio Pérez. E também vamos falar um pouco sobre o que podemos esperar da equipe no próximo ano, já que as coisas prometem não ser nada fáceis. Mas antes de qualquer coisa, te convido a inscrever-se e ativar as notificações, já que só assim você não perde nenhum detalhe sobre o mundo da Fórmula 1. E se gostar desse vídeo, deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho aqui no GP em Casa Plus. A Red Bull terminou a temporada 2024 de forma agridoce, já que conseguiu conquistar o título de pilotos com Max Verstappen, mas perdeu o título de construtores. E alguns apontam que o grande problema da equipe é que eles não tiveram dois pilotos nessa disputa, já que Sérgio Pérez praticamente não conseguia pontuar de forma significativa durante o ano. Já outros acreditam que o grande problema da equipe tem sido o carro, que caiu consideravelmente de desempenho após algumas atualizações e, com isso, outras equipes se aproveitaram e ultrapassaram a Red Bull no que se trata de desempenho. Até me diz aí, o que você pensa? A Red Bull ainda é forte o suficiente para disputar títulos? Ou, do jeito que está, eles não terão uma vida fácil no ano que vem? Bom, se olharmos para como as equipes terminaram a temporada, a Red Bull tem muito trabalho a ser feito, já que as suas principais rivais, a Ferrari, McLaren e Mercedes, mostraram um carro bem mais competitivo, com outras equipes menores se aproximando, como a Haas e a Alpine, e com a tendência sendo em 2025 o grid ficar ainda mais próximo, sendo o último ano desse regulamento dos carros de efeito solo. E olhando para trás, a maioria dos problemas da Red Bull no que se trata de seu carro começaram após as atualizações trazidas no GP do Japão, com outras melhorias seguintes, como a do GP da Hungria, piorando as coisas, e daí para frente, vários pacotes foram trazidos, mas sem resultados significativos. Tanto que Max Verstappen, que lutava pelo título mundial, viu Lando Norris se aproximando de forma perigosa e até as últimas corridas do ano, ele viu a possibilidade de perder esse título, com a McLaren até ultrapassando a Red Bull e conseguindo melhorar muito seu carro após a metade da temporada. Nas corridas finais, a Red Bull decidiu dar alguns passos atrás em seu desenvolvimento, voltando para o carro algumas ideias antigas e descartando algumas novidades. Com isso, trazendo um bom resultado, e aos poucos eles conseguiram novamente se aproximar da McLaren, pelo menos a ponto de Verstappen conseguir manter seu título de pilotos e a equipe disputar até as últimas corridas pelo campeonato de construtores. E essas falhas que a equipe cometeu em 2024 no desenvolvimento de seu carro são apontadas como uma consequência da saída de Adrian Newey, um dos maiores, se não o maior projetista de todos os tempos no que se trata de carros de corrida, que foi totalmente contra algumas ideias aplicadas nesse carro de 2024, mas teve a sua opinião descartada, com esse sendo um dos motivos para ele pedir demissão e partir para a Aston Martin no ano que vem, se desligando da equipe de Fórmula 1 exatamente na época onde os problemas de desempenho do carro começaram. A Red Bull sempre apontou que não, o problema não foi a saída de Adrian Newey, já que o restante da equipe técnica é tão capacitada quanto ele. E após a corrida final, vários membros demonstraram preocupação com o futuro, principalmente com o ano que vem, já que o grid será mais apertado do que atualmente e assim, eles precisam melhorar de qualquer forma esse carro caso queiram se manter na disputa pelos títulos. E em várias declarações, eles têm apontado que o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles deles atualmente, tem sido a correlação dos dados que vêm das simulações computadorizadas e do túnel de vento. Afinal, eles dependem desses dados para decidir qual caminho seguirão no desenvolvimento do carro e para testar as atualizações antes de aplicá-las nos carros, com todas as melhorias que foram testadas nesse ano indicando um bom desempenho, mas, ao serem instaladas nos carros, vários problemas inesperados surgiam e eles voltavam à estaca zero. Nesse regulamento de efeito solo, várias equipes sofreram com esse problema, como a Mercedes, a Aston Martin e a Ferrari, que só agora estão conseguindo se encontrar e fazer o que vem nos túneis de vento bater com a realidade do carro da pista, com o desempenho dela subindo bastante, enquanto o da Red Bull tem caído devido a essa falta de correlação.
Até sobre esse problema, membros da Ferrari indicavam que os túneis de vento e os testes computadorizados não conseguiam prever algumas situações que eles veem na pista, como por exemplo a irregularidade do asfalto, que influencia bastante no desempenho do carro e pode fazer ele tanto ganhar desempenho como perder totalmente a velocidade. Com outros problemas como saltos, o porpoising surgindo devido a isso, e sendo essa uma situação bem complicada de se resolver, com eles conseguindo apenas agora amenizar um pouco essa situação, mas ainda tendo alguns problemas. Voltando à Red Bull, Helmut Marko, consultor da equipe, afirmou que o carro atual tem uma janela bem estreita de funcionamento e qualquer mínima mudança, seja em um ajuste, seja nas condições de temperatura ou da pista, alteram totalmente o desempenho, sendo esse o diferencial entre vencer uma corrida e dominar o grid ou sofrer para marcar pontos. E esse inclusive foi o problema da Mercedes até uns tempos atrás, onde o carro nos treinos livres, na classificação estava muito forte, mas do nada, de uma sessão para outra, com poucas horas de diferença, perdia totalmente seu ritmo e vários problemas surgiam. Tanto que eles bateram cabeça por vários anos acreditando que tinham um carro forte, não entendendo por que esse carro tão forte nas simulações e no túnel de vento não correspondia bem nas pistas. E essa tendência da Red Bull, que até 2023 dominou esse regulamento, é preocupante para 2025, já que se baseando no que vimos em outras equipes do grid, para fazer as coisas voltarem aos trilhos às vezes demora bastante, com eles tendo poucos meses de desenvolvimento para solucionar esses problemas de correlação de dados e assim construir um carro competitivo, já que caso contrário, eles podem nem disputar os títulos do ano que vem, já que no final do campeonato a McLaren e a Ferrari terminaram com um carro bem mais completo e equilibrado. A sorte da equipe até agora tem sido que Max Verstappen consegue tirar desse carro mais do que ele merece atualmente, o que foi aceitável para 2024, mas provavelmente não será suficiente para 2025. Com a equipe precisando também de um segundo piloto de nível mais parecido para juntos conseguirem reduzir um pouco mais essa desvantagem de desempenho. Com ela trabalhando nos bastidores para tirar Sérgio Pérez de qualquer forma e colocar um piloto mais equilibrado, com uma reunião sendo realizada no início dessa semana e que deve definir essa situação. Por mais que Sérgio Pérez tenha garantido que ele tem um contrato, esse contrato é forte e ele vai conseguir se manter na Red Bull custe o que custar, com os acionistas da marca Red Bull não estando dispostos a aguentar mais uma temporada de sofrimento com Sérgio Pérez e por isso, independente de contrato, de multa ou de qualquer coisa, eles estão dispostos a pagar o que for preciso para ter outro piloto nesse carro, desde que seja um piloto de alto nível e que fique mais próximo de Verstappen. Provavelmente Liam Lawson no ano que vem. Daqui pra frente, cabe a nós acompanhar o passo a passo desse desenvolvimento nessa fase sem corridas, com a equipe dos energéticos tendo muito trabalho a ser feito antes de levar o RB21 para a pista no ano que vem. E com tudo isso, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Acha que com esse problema de correlação, a Red Bull pode se complicar nessa reta final do regulamento? Ou você confia que a equipe técnica da Red Bull irá resolver os problemas antes da estreia da nova temporada?